Olá, senhores. Vamos então dar procedimento ao nosso conteúdo do capítulo 2, Sistemas de Numeração. Vamos concluir agora com uma generalização das sequências que nós tivemos na última aula. Então, nós vamos continuar aqui. Nós vamos ver então os componentes de uma sequência numérica. Quem são os componentes da sequência? Vamos tomar essa sequência aqui, 5, 7, 9. O que a gente observa? Que ela está crescendo de 2 em 2 unidades, né? De 5 para 7, somei 2. De 7 para 9, somei 2. E assim por diante. Essa sequência aqui, eu tomei ela como infinita. Tem os 3 pontinhos aqui no final. Então, ela não tem fim. Nós só estamos assumindo um final para ela a fim de cálculos, né? Por exemplo, esse número 49 aqui. Então, já vamos entender. Quem são os componentes, então? Estou chamando de A1, esse 1zinho pequeno aqui. Esse A1 significa o primeiro elemento da sequência. Quem é o primeiro elemento? O número 5. Então, vamos anotar aqui o número 5. O nosso R é o que na aula passada nós estávamos chamando de salto. O salto, então, é quanto cresce de um elemento para o próximo. Nesse caso, é 2. Então, o nosso R, 2. O nosso N é o que estávamos chamando na última aula, que calculamos de Q, que é a quantidade de elementos, número de elementos. O número de elementos aqui, quantos são? Vou ficar contando, o 5 é o primeiro elemento, o 7 é o segundo, o 9 é o terceiro, e vou contar todos até o 49, que é o nosso marco? Não preciso fazer isso. Já ensinei para vocês como se calcula. Como que se calcula isso? Utilizando aquela formulinha do Q igual ao L maiúsculo menos o L minúsculo, que é o limite superior menos o limite inferior dividido pelo salto mais 1. Vamos utilizar essa fórmula para descobrir quantos elementos tem do 5 até o 49. Então vamos fazer aqui nosso N, que é o Q. N é igual a 49, o último elemento, menos 5, que é o primeiro elemento, dividido pelo salto, que é 2, mais 1. Prosseguindo, então nosso N vai ser 49 menos 5, igual a 44, dividido por 2 mais 1. Então nosso N vai ser 44 dividido por 2, 22, mais 1, 23. Então, do 5 até o 49, temos 23 elementos. Então, o nosso N é 23. Molezinha isso, né? E o nosso AN é o último termo dessa sequência. O que queremos descobrir, chamamos então de enésimo termo. O que queremos descobrir, enésimo termo. No caso aqui, é o próprio 49. Já foi dado. Só anotar 49. Então, fazendo uma revisão para vocês gravarem, o nosso A1 vocês já sabem que é o primeiro elemento. Tá lá. O nosso R, razão ou salto. O nosso N, número de elementos, quantidade de elementos. E o AN é o enésimo elemento. Sempre, quando tiver enésimo elemento, é o elemento que queremos descobrir. E como são formados os elementos de uma sequência? Nós podemos ver aqui que sempre uma sequência ela tem uma regra, ela tem um padrão. Qual é a regra nesse caso? É o nosso R, é o nosso salto. Então, como que eu fiz para poder descobrir os elementos dessa sequência? Eu peguei o primeiro, que precisa ser dado. Então, nosso primeiro elemento é o 5. Quem é o próximo? É o 5 mais 2. E o próximo? É o 7 mais 2. É assim que se formam. Então, vamos anotar aqui. Nós vamos ter, então, uma regra geral para definir. Vocês vão olhar isso aqui e falar assim, caramba, professor, como que eu vou gravar isso? Muitas letras, né? Muito difícil. Mas vocês vão ver que é facinho. Vocês, quando forem fazendo, vai sair bem fácil o resultado. Então, como que eu fiz para obter os nossos elementos da sequência? Nosso A1 é o primeiro elemento. Quem é o A2? A2 vai ser, utilizando essa fórmula aqui de cima. Como que está escrito nessa fórmula? O nosso elemento que queremos descobrir é o primeiro elemento, A1, mais N menos 1, entre parênteses. N é a quantidade de elementos que tem nessa sequência, até o que queremos descobrir, vezes R, que é o salto, que é a razão. Então, vamos utilizar essa fórmula para o A2.
O A2, então, vai ser o A1, que é 5, mais N menos 1. Quem é o N nesse caso? N é o cara que está aqui embaixo, ó, embaixo do A. No caso, é 2. Então, no lugar de N, substituir 2. É só substituir, não é difícil. N menos 1. Vezes quem? A razão, que é 2. Anotei. Agora, vamos fazer esse cálculo. 5. Resolve primeiro dentro do parêntese, certo? 2 menos 1, 1 vezes 2. Então, concluindo o cálculo, vai ser 7. 5 mais 1 vezes 2, que é 2, vai dar 7. Então, esse é o nosso segundo elemento. E como que sabemos o terceiro elemento agora? Sempre vamos obter a partir dessa fórmula, sempre a partir do primeiro elemento. Vamos ver como que faz então. No A3, sabemos que o nosso N está aqui embaixo, é 3. Só substituir na fórmula e a razão nós já sabemos também. Vamos fazer então. Nosso A3 vai ser o 5 de novo, mais, agora, 3 menos 1, não 2 menos 1. 3 menos 1 vezes a razão de novo, 2. Vamos lá, resolver dentro do parênteses. Repete o 5, mais 3 menos 1 é 2, vezes a razão que é 2. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 5 vai ser 9. É o nosso terceiro elemento. Agora o quarto elemento. Como que obtemos ele? Nosso quarto elemento, então, o N é 4. E repetimos a fórmula. 5 mais, quem vai ser agora dentro do parênteses? N é o 4, então bota o 4 no lugar. 4 menos 1 vezes 2. Isso vai ser igual a, repete o 5, 4 menos 1 é 3, então mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 sabemos que é 6, mais 5, 11. Pronto, temos o quarto elemento. E agora, o que queremos descobrir, que eu botei no slide anterior, era o elemento que estava aqui, ó, 49. Nós sabemos, então, descobrimos fazendo os cálculos, que a posição dele era a posição 23. Então, nosso N vai ser 23. Vamos ver, então, se o elemento na posição 23 vai ser o 49. Como que fazemos? O nosso A1 é 5, mais... Agora, no lugar do N, vai ser esse número que é maior, né? 23. Então, 23 menos 1 vezes 2. Repetindo, então, 5 mais 23 menos 1, que é 22, vezes 2. 22 vezes 2 dá 44. Mais 5, 49. É o que estávamos tentando descobrir. Pronto. Molezinha. Vamos ver então agora um exemplo. Eu quero saber qual é o 23º elemento, termo, da sequência baixa. Sempre que tiver escrito termo, é a mesma coisa que elemento. A nossa sequência é essa. 34, 37, 40, 43, 46 e infinitamente. Qual é a regra dessa sequência? A regra é quanto que acresce do primeiro elemento para o segundo, do segundo para o terceiro. E quanto que está sendo? Estou sempre somando 3 unidades. 34 mais 3, 37 mais 3 e assim por diante. Então, precisamos anotar os nossos componentes. Quem é a razão nessa sequência? Já falei que é o 3. O nosso R é 3. Quem é o primeiro elemento? Qual é o primeiro elemento? É o 34. Então, anota aí. O nosso A1, 34. Botei errado. Escrevi 37, mas é 34. E qual é o número de termos, de elementos, que queremos calcular? É o 23º termo dessa sequência. 23º. Então, vamos lá. Vamos utilizar sempre essa formulinha. Então, o nosso A23, 23º elemento, vai ser o A1, que é 34, mais N menos 1. Quem é o nosso N? 23. Então, anotamos aí 23 menos 1, vezes a razão, que é 3. Fazendo os cálculos, então, o nosso A23 vai ser igual, repete o 34, mais 23 menos 1, 22, vezes 3. Resolveu dentro dos parênteses, certo? Quanto que é 22 vezes 3 agora?
Repito, 34 mais 66. 22 vezes 3, foi o que fizemos. E agora basta somar esses dois, 34 mais 66, que vai dar... 23 vai ser igual a 100. Então, o nosso 23º termo dessa sequência é o 100, é o elemento 100. E pronto. É basicamente isso. Essa aula é bem simples, é só para vocês terem mais um meio de fazer os exercícios que tem caído também nas provas, tem caído no Colégio Militar, tem caído no Pedro II, vocês vão utilizar isso bastante. É basicamente isso, vocês podem fazer bastante exercícios agora no livro. E também não esqueçam de assistir a próxima aula e de comentar o nome nos comentários desse vídeo para a gente poder marcar a tua presença.